Vai ter a gente está preparando um material, um documento. Vai ter um documento que a gente vai estar disponibilizando para o pessoal da TI e provavelmente eles vão disponibilizar ou pela intranet ou vão mandar através do e-mail para todos vocês, com todas as opções, né, com todas as informações que está passando agora, vai estar contidas nesse manual. Então, para a gente começar, é o seguinte, como era de costume, também vocês tinham outra impressora, vocês tinham usuário e senha para poder fazer a impressão. Então, vou continuar a mesma situação. Eu vou primeiramente fazer os testes aqui, demonstrar com o meu usuário, e depois eu preciso que cada um registre aqui o seu usuário e senha. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar mais ou menos. Pode tentar, né, chegar mais. Então, começamos inicialmente aqui com a opção, eu venho em nome de usuário e eu insiro o meu usuário. Venho na opção senha, insiro minha senha, clico no botão OK e, por sua vez, no botão OK. Olha que barulho legal que dá, melhor que eu antes. Você gravou a senha dele, Luiz. Eu filmei ele, não gravar. Aqui, essa tela inicial vai ser a tela que vai mostrar as impressões que vocês enviarem. Cada usuário vai ter acesso às suas impressões. Ninguém vai conseguir visualizar a impressão do outro ou até mesmo deletar ou coisa do tipo. Então, os documentos vão ficar listados aqui em ordem. Eles têm uma durabilidade que eles ficam armazenados durante 30 minutos a partir do momento que vocês enviaram. A partir desses 30 minutos, eles são excluídos automaticamente. Seleciono qual que é o documento que eu quero, ou eu posso selecionar um por vez, ou eu clico na opção selecionar tudo. Seleciono todos, clico no botão imprimir. Automaticamente eles já começam a fazer as impressões. Temos outra opção, que é na opção de cópia. Essa é uma máquina multifuncional, preta e branca, porém ela faz digitalização colorida, mas cópia e impressão somente preta e branca. Temos então na opção cópia, aqui nós temos um menu básico de utilização para cópia, onde a gente consegue estar fazendo ampliação e redução por casos decimais ou unitários, ou até mesmo por presets pré-definidos por porcentagem. Quero ampliar em 400%, 200%, reduzir em 50%, 25% e por aí vai. Ou pré-definir por tamanho já especificados, de A4 para 5, A5 para 4 e tudo mais. Toda informação que eu faço de alteração, que eu seleciono, ao final eu sempre dou OK para finalizar. Temos a opção para frente e verso. Nós temos 4 modos que a máquina trabalha. A primeira, que é o modo simplex, que é quando eu trabalho a cópia simples. Tenho somente frente, faço somente frente. A opção de 2 para 2 é quando eu tenho um documento frente e verso e quero dar saída frente e verso. A opção 1 para 2 é quando eu tenho 2 originais que sejam somente frente e eu quero fazer o casamento deles. Eles viram frente e verso. Ou eu tenho um documento que já está como frente e verso e eu quero dividir. Separo somente frente. O mais comum que vocês utilizam aqui no dia a dia é o 2 para 2. Mas também temos as outras duas opções disponíveis para utilização. Seleciono OK. Opção de texto para foto, a máquina já fica automaticamente configurada o texto foto, que ela identifica a qualidade do original na copiadora. Onde eu tenho foto, qualidade foto. Onde eu tenho texto, qualidade texto. Caso ainda assim a cópia não está em uma qualidade muito bacana, eu posso vir e selecionar ela como totalmente foto para extrair uma qualidade melhor. Aqui eu faço o incremento e o decremento do contraste, ou seja, eu tenho um original e às vezes esse original ele já está com a cópia muito clara, já é um original claro. Conforme eu vou tirar a cópia, ele tende a sair mais claro. Então eu consigo escurecer para que a cópia saia mais escura ou clarear caso às vezes o original está saindo, né, muito escuro. Finalizei as minhas opções que eu tenho para cópia. Aperto o botão Start, ele vai começar a fazer o processo de cópia. O processo de cópia pode ser feito pelo alimentador de originais, que a gente chama de ADF, ou pelo vírus de originais. Diferença só que aqui eu consigo colocar uma quantidade maior, de 50 a 100 páginas por vez, e aqui apenas uma página por vez. Lembrando que a utilização do ADF, a gente sempre orienta a evitar que coloque documentos que estejam grampeados, com clips,
às vezes a ponta do documento rasgado, amassada, porque esse papel ele pode vir a sofrer um atolamento e por sua vez pode danificar o original. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre pede que utilize o vídeo de originais um por vez. Caso tenha as opções, as páginas 100% sem nenhum defeito, eu coloco todas aqui para que o trabalho seja feito mais rapidamente. Tá vendo? Aqui minha sessão, ele já voltou para a tela inicial. Depois de 30 segundos que eu fico sem nenhuma atividade, ele faz o bloqueio automático. Eu venho novamente, insiro meu usuário. Muito bem, Claudinho. Do ok. Tá vendo que aqui já começou até a aparecer algumas impressões que a gente está fazendo de teste. Então lembra que eu faço a seleção e dou imprimir. Temos aqui agora o processo de digitalização, que seria o de scanner. Hoje vocês vão ter a possibilidade de trabalhar com duas maneiras, ou digitalização para pasta, ou digitalização para e-mail. A pasta, o Matheus já está configurando o driver de impressão, que vai ser do equipamento, e também a pasta na área de trabalho, que vai ser chamada como... vai aparecer como atalho para gravadora ou scanner gravadora. Então tudo que vocês digitalizarem na opção aqui para pasta, vão todos para essa pasta e vocês vão e coletam o documento que vocês desejam. Para essa primeira opção, então nós vemos aqui na opção arquivo, aí a gente sempre lembra do desenho da pasta, para ficar fácil. Seleciono. A pasta de vocês já fica marcada automaticamente, a opção remoto 1. Então sempre verifica se o remoto 1 está marcado em azul. Aqui nós temos alguns presets de configuração. O padrão que vai ficar, eu vou depois alterar, vai ficar como PDF. Porém eu tenho para TIFF, JPEG, XPS, tenho outras opções. Essa pasta, cada um tem a sua na área de trabalho ou é geral? É geral, é uma pasta geral e aí cada área de trabalho o pessoal fez o compartilhamento, colocou um atalho dessa pasta para vocês. Então aí vocês acessam, todo mundo vai gravar na mesma pasta. Só que aí cada um acessa e aí verifica o seu arquivo que digitalizou. Então selecionei qual o tipo do formato do arquivo que eu quero. Aqui eu consigo alterar o nome do arquivo na digitalização. Às vezes eu vou digitalizar na pasta, eu quero facilitar para eu localizar meu documento. Eu venho, clico aqui e altero e coloco qualquer nome que a hora que eu for buscar na pasta fica mais fácil para que eu visualize o meu documento. Clique em OK. A outra opção que nós temos é a opção de e-mail. Nós vemos na opção para. Aqui vão ficar registrados todos os e-mails de vocês. O pessoal do TI, a gente ainda está trabalhando na listagem completa de quem são os usuários que utilizam cada impressora, cada multifuncional para fazer o registro. Então depois vocês precisarem enviar por e-mail, o e-mail de cada um aqui vai estar cadastrado, só para vir selecionar como o nosso que a gente já tinha feito para teste. Ou, caso vocês precisem já fazer a digitalização por e-mail, eu consigo digitar manualmente meu endereço de e-mail que eu quero. Então venho, digito o arroba, dou OK, ele vai aparecer para quem que vai. Clico em OK. Ainda assim eu consigo colocar com cópia, selecionar mais usuários para cópia, cópia oculta, consigo alterar o assunto, consigo alterar o corpo do e-mail ao qual vai ser enviado e consigo também alterar o nome do arquivo. Aqui a mesma coisa, padrão de arquivo ele já vai como PDF, caso precise alterá-lo, tem as outras opções. Clique em OK. Eu consigo fazer a digitalização ao mesmo tempo para e-mail e para arquivo. Caso eu precise fazer alguma configuração com o documento que eu preciso enviar, eu venho na opção configuração scan. Nelas nós temos aqui onde vai ficar automaticamente a opção cor automática, que aí ele vai detectar o do meu original, quando eu tiver cor, ele vai automaticamente identificar as cores e vai gerar o meu arquivo colorido. Quando ele verificar que é somente preto e branco, em tons de cinza e por aí vai. Resolução, padrão de 200 dpi, sendo possível alteração para aumentar ou diminuir a resolução. Lembrando que quanto maior minha resolução, maior meu tamanho do arquivo. Então, principalmente se eu for passar por e-mail, pode ser que a pessoa que vai recepcioná-la tenha algum bloqueio da rede para poder receber um arquivo com tamanhos muito grandes.
Então, normalmente a gente já trabalha com a opção de 200 dpi porque já é uma resolução muito tranquila, assim, boa, para estar trabalhando somente com imagens e coisas do tipo. Aqui nós temos a opção também do texto foto, por conta disso também ele já fica marcado a opção texto, que também ele traz uma qualidade boa, porém eu tenho a opção texto foto e somente foto para também melhorar. Lembrando que também isso gera um incremento no tamanho do arquivo. A opção que nós temos para o frente e verso, parecido com a questão da cópia, nós temos 3 opções. A opção única, quando eu tenho somente uma página, para fazer uma página à frente. E aí nós temos a opção livro e livreto. Qual que é a diferença delas duas? O modo livro é quando eu tenho um documento que eu faço a impressão em pé, que a gente chama, o cabeçalho nessa posição, e eu vou fazer a geração do arquivo para que o PDF seja criado certinho na posição página uma página embaixo da outra, com a posição correta, para que não fique deitado ou de ponta cabeça. A opção livreto, a gente seleciona quando eu tenho a impressão deitada, onde meu cabeçalho está na maior borda, e aí eu gero meu arquivo também na mesma posição. Metade da folha? Oi? Metade da folha? Não, a folha, eu tenho ela folha em pé. Deixa eu ver se tem alguma folha aqui pra gente testar. Opa. Aqui eu tenho quando está a folha em pé, então normalmente eu tenho o cabeçalho nessa posição. E aqui quando eu tenho a folha deitada, o tamanho é o mesmo. Só que ele vai me gerar o arquivo certinho já nessa posição, o livreto. O modo livro, ele vai gerar o arquivo certinho na posição. E tem a opção de metade, assim, ó, ela divide aqui, faz aqui, faz Só aqui. se a sua digitalização tiver assim. Então, se tua digitalização tiver assim, ela vai digitalizar assim. Porém, eu posso somente também digitalizar metade só da minha página. É onde eu venho. Tá vendo aqui? A gente saiu de novo. Então, só vou selecionar de novo a nossa pasta. PDF. Configuração. Tá vendo? Aqui é quando eu venho no scanner original. Aqui eu defino qual o tamanho que vai gerar a minha digitalização. O padrão é o tamanho A4. Porém, se eu tenho um documento menor ou eu quero digitar somente metade dessa página, eu venho e posiciono o meu original, seja ele pelo vídeo de originais ou pelo alimentador. A opção A4 ele vai fazer toda a varredura do tamanho A4. A opção A5 ele vai fazer somente a varredura do tamanho A5. O equipamento permite até o tamanho de 13 polegadas e meia, que é o que a gente chama do ofício 2, onde ele vem toda a extensão até aqui essa parte do vidro e por aqui. Ele tem as marcações aqui certinho de qual que é o maior tamanho possível. O padrão que a gente sempre utiliza é A4. Então eu tenho uma página desse daqui A4, vou digitalizar pro A4. Seleciono a opção OK. Aqui, caso eu queira fazer rotação, que nem eu falei com o modo livro, o modo livreto, como eles funcionam, mas eu posso alterar como que ele vai fazer essa geração. Então, aqui eu tenho a primeira imagem, é como eu estou posicionando o meu documento, seja ele pelo ADF ou pelo vídeo de originais, e aqui o modo como o arquivo vai ser gerado na hora que eu for visualizar. Tá vendo? Então eu tenho o cabeçalho virado para cá, a folha em pé, né? Cabeçalho virado para a parte de entrada. Ele vai me gerar meu arquivo em pé. Aqui quando eu tenho a folha deitada, o cabeçalho nessa posição, eu faço a entrada do documento, ele vai me gerar o documento do mesmo tipo. A outra opção, caso eu vou utilizar o cabeçalho virado para fora, eu venho nessa opção. O mais comum, que é usual, a gente sempre deixa essa opção, até mesmo para não gerar muita informação, muita dúvida para o pessoal. Então a gente já explica como que é o modo livreto e o livro, para ficar fácil de utilização. Aqui nós temos as outras opções onde eu consigo fazer a omissão de página em branca, caso eu tenha alguma página em branca que esteja no meio, que eu não possa tirá-la de posição, eu posso omiti-la na hora de gerar meu arquivo. Aqui eu consigo fazer o apagamento externo, para quando eu fazer cópia de livro, e às vezes normalmente aparece aquela opção no meio mais escura, eu posso ou clarear, ou posso escurecê-lo. Aqui eu consigo aumentar e diminuir o contraste.
aumentar e diminuir nitidez. Ajuste de fundo, quando às vezes eu tenho um documento que tem alguma marca d'água, algum carimbo, eu quero que esse carimbo apareça na minha digitalização. Então eu posso escurecer somente o fundo. Ou ao contrário, eu desejo que retirar essa informação que está aparecendo no fundo. Eu clareio. Uma coisa que é muito comum para te utilizar, às vezes você tem um original onde a folha é muito fina. E aí, essa folha ela tem impresso dos dois lados. Quando você digitaliza, aparece o outro lado. Então eu consigo aqui clarear o fundo para tentar eliminar ao máximo. Nem sempre, às vezes, consegue eliminar 100%. Mas consegue utilizar, diminuir uma bastante porcentagem. Principalmente às vezes alguém que vai trabalhar com edição, depois do arquivo, consegue trabalhar melhor isso daí. E aqui, ok. A opção, depois eu finalizo, eu coloco o meu documento. Aqui, eu posso colocar numa grande quantidade de 50 a 100 páginas. Aqui vamos colocar 2 páginas em branco. Vamos dar licença aqui, vai passar. Boa, Dani. Deixa eu passar também, né? Deixa eu olhar aqui pra vocês verem eu passar. Com licença, Edu. Aqui para poder gerar. A digitalização eu faço uma página por vez. Então o que acontece? Se eu fizer uma página por vez, ou o botão Scan ou o botão Start, ele vai fazer a leitura e vai perguntar: tem mais alguma página a ser digitalizada? Ah, tenho. Eu vou clicar no botão Scan novamente e vou fazendo até a última página que eu for digitalizar. Finalizei, clico na opção Concluir tarefa. Quantidade de páginas que ele mandou e quantidade de páginas, está vendo que estava em branca. Como a opção de omissão de página em branca estava habilitada, então ele identificou. Ou seja, ele não mandou nenhuma página lá para o nosso documento. Aqui, caso eu tenha pelo alimentador, o alimentador eu trabalho com uma maior capacidade de páginas para digitalizar. O que é bacana a gente sempre ter nele? Quando eu vou fazer digitalização por ele, automaticamente, quando ele termina a leitura dos meus documentos, ele já envia o arquivo para o computador. Caso eu precise fazer em lotes, então eu coloco o meu primeiro lote, aperto o botão Scan e clico na opção Continuar. Porque ele vai fazer a leitura da primeira remessa de documentos e depois vai finalizar. Tem mais documentos lá para digitalizar? Aqui o quê? Porque ele já leu as 3 que estavam em branca, isso aqui depois ele não vai aparecer, só quando tiver página em branca. Finalizei meu primeiro lote, coloco meu segundo lote. Clico em Scan novamente. Ele vai fazer a leitura. E mandou diretamente. Caso eu tivesse, eu vou apertando o botão Continuar até eu finalizar as minhas digitalizações. Opa, aqui é só verificar que ele não deu esse erro aqui, porque deve ter alguma configuração que não deve estar certinha para a gente ajustar. Não, aqui ele deu erro de armazenamento do arquivo. Pode ser às vezes algum só setup que esteja errado. Mas aqui ele vai aparecer somente embaixo como apagando dados e vai mandar o arquivo direto para vocês. Finalizei meu processo de cópia, meu processo de digitalização e de impressão. Eu venho e finalizo minha sessão aqui no botão Authentication. E gostaria de sair, sim, ele finaliza a minha sessão. Alguma dúvida? Agora eu vou mostrar para vocês a parte do funcionamento do equipamento. Como realizar retiradas de atolamento e troca de suprimentos. Para a parte de cópia e digitalização, caso venha ocorrer algum atolamento, sempre vai aparecer informação no painel do equipamento. Quais as tampas que devem ser abertas para verificar onde está o papel atolado, o papel engravado. Então, apareceu a informação. A primeira tampa que eu tenho é a do ADF, onde eu faço a abertura através dessa fechadurazinha. Aqui ele vai fazer a entrada do papel e vai fazer a descida. Caso o papel já tenha descido suficientemente que eu não consigo retirá-lo por aqui, eu fecho essa tampa, abro essa outra tampa, tenho essa outra chave azul, que é onde o papel ele faz a saída por essas guias aqui e faz a entrada por aqui.
verifico o meu papel, retiro, venho e fecho ele. Lembrando que para evitar que isso ocorra, eu abro ele novamente e pressiono o meio, ou pressiono em cada extremidade para ter certeza que ele ficou fechado corretamente. Aqui nós temos agora o acesso para a impressora. Pode passar. É barriga. Fazemos a abertura do conjunto todo do ADF. Pode ficar despreocupado que ela não tomba, a não ser que a pessoa empurre com muita força, mas ela não tem perigo de tombar. Fazemos a abertura, temos a tampa frontal, onde aqui na lateral temos o acionamento para a abertura da tampa. Aqui é onde então nós colocamos a folha, a bandeja, até 500 folhas por vez, então uma resma de papel é possível colocar. Aqui nós temos a gaveta, que é onde, quando é realizada a impressão frente e verso, o papel ele faz o caminho, ele passa por aqui por dentro para poder fazer o frente e verso. Então pode ser que às vezes algum papel fique encravado nessa região. Fez a elevação dessa tampinha, verificou, retirou o papel, volta ele para a posição até travar. O papel continua realizando a saída, passando através desses roletes metálicos e, por sua vez, entrando por essa região do equipamento, onde eu consigo também visualizar caso tenha algum papel, levantando essa outra guia, e vai fazer a entrada para a parte traseira, que é onde fica a unidade difusora. A unidade difusora, essa unidade aqui, ela é um pouquinho quente. Ela é um pouquinho quente, então sempre cuidado na hora de manuseá-la para às vezes não se queimar. Mas não é nada muito absurdo, né? Só para evitar qualquer susto, né? Que a hora que pega, vira que é quente e deixa soltar. Exatamente. Pode ser que às vezes algum papel ele venha a gerar um atolamento nele. Conforme for tirar esse papel, ele pode estar preso, porque eles têm dois rolos que fazem pressão quando o papel passa. Se eu tentar tirar e o papel não saiu livremente, procure não puxá-lo, mesmo com força, porque esse papel pode rasgar. E se ocorrer de rasgar, às vezes algum pedaço do papel fica internamente, sendo impossível retirá-lo e sendo necessário a troca dessa peça. Porém, o papel ficou atolado, coloco ele em cima de uma superfície, de uma mesa de preferência, e pressiono esse botão azul para baixo. Ele vai aliviar essa pressão dos dois rolos e eu consigo facilmente puxar o papel. Nunca botar fogo no papel para queimar e para não, de jeito, todo vestígio de papel. De jeito maneira, de Viu, jeito maneira. Aqui então, pressionou, retirei meu papel, soltei, ele volta para posição corretamente. Vou colocar minha fusão de volta no lugar. Esse, ó, tinta, é o toner? Não, o do toner é o outro conjunto. Esse daqui é o que faz o aquecimento do papel e faz a fixação do toner no papel. Tá vendo? Eu não tenho como colocá-lo na posição incorreta, então nem forçando. Então eu tenho a posição correta. Às vezes a pessoa tirou, eu não lembro como é que eu coloquei. Somente uma posição. Encaixei ela de volta ao fundo. Aqui nós temos o toner e o cilindro. Eles são conjuntos separados, porém eu consigo fazer a troca deles independente. Eu só vou melhorar aqui, puxar a máquina um pouco para cá, só para a gente poder. A gente ficou aqui no corredor, a gente tem que ter colocado Mas aqui já tá ligado ali. Aqui no cantinho. Então, mesma coisa, sempre evitar colocar em contato em alguma mesa que tenha irregularidade, com alguma coisa que possa danificar. Sempre numa mesa, superfície lisa, sem nada, porque caso ocorra algum problema com esse carinha aqui, esse daqui é o cilindro, ou seja, é ele que faz a formação da imagem. Se ele for danificado, essa marca que tiver nele vai aparecer nas impressões. E aí somente realizando a troca para resolver. Para fazer a troca do toner ou do cilindro, eles vêm acoplados. Eu tenho aqui a marcação, não sei se vocês vão conseguir ver, mas do cadeado fechado e do cadeado aberto. Eu posiciono essa trava para o cadeado aberto, cuidadosamente faço a retirada. Esse daqui é o cartucho de toner. Ele tem capacidade de 27 a 36 mil páginas para ser de impressão.
e o cilindro 72 mil páginas para impressão. A gente imprime isso aqui por dia, acho, né? Tanto tempo. Tanto o toner quanto o cilindro, ele vem algumas etiquetas ou travas laranjas, então até fica fácil a visualização na hora que for instalar o novo. Tudo que for trava laranja, retirá-lo do toner ou do cilindro. Sempre cuidado quando for fazer a troca, tá vendo? Porque esse bocal ele tá cheio de toner. Então evitar sacudir ou bater, porque senão esse toner pode cair e acabar fazendo uma sujeira bem grande. Então, retirei meus lacres, seja do toner ou do cilindro, vou fazer a colocação de volta no local. Posicionei, segurei, coloquei novamente a trava para minha opção do cadeado fechado. O conjunto está novamente acoplado. Eu tenho essas duas guiazinhas aqui metálicas e essas duas plásticas, que é onde eu faço encaixe através desses trilhos para poder fazer o encaixe correto. Encaixei, fechei minha tampa superior, fechei minha tampa frontal. Aqui na parte traseira nós temos também uma tampa que é a parte da saída do papel. Depois que ele passou da unidade difusora, ele pode ser que às vezes o papel ele fique encravado nessa região. Então aqui na parte traseira nós temos essa alavanca que nós abrimos e aqui pode ser que um papel fique encravado. Só fazer a retirada dele, fechou a tampa novamente na posição, volto aqui minha unidade toda do scanner para a posição também. O equipamento já está pronto para utilização. Beleza. E é isso, pessoal. Chique. Acho que ficou alguma dúvida, se vocês tiverem alguma necessidade, aciona o pessoal do CSI. Aconteceu de que alguns usuários que não estão hoje aqui, a gente pede só a gentileza para que vocês auxiliem eles, caso eles tenham dúvida, como é que eu tiro uma cópia, como é que eu faço uma digitalização, como é que eu libero minha impressão. Lembrando que quando eles chegarem, a primeira coisa peçam para eles vir fazer o registro no equipamento. E aí em seguida entrar em contato com o pessoal do CSI para eles fazerem a configuração da impressora no computador de cada um. Agora eu vou pedir só que cada um então venha, por gentileza, fazer o registro do seu usuário para que a gente já dê início aos trabalhos.